Fala pessoal, meu nome é Charles, o nome do canal é Charles Oficial e neste canal eu tenho um único objetivo, tá? Jesus, ele deu uma ordem ali para os seus primeiros discípulos e apóstolos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é para todas as pessoas, de todas as nações, de todos os países. Por isso que ele disse por todo o mundo. E quem crer e for batizado será salvo. Então eu quero simplesmente anunciar aqui, através deste canal, a palavra de Deus, certo? E eu costumo dizer o seguinte: eu não vou aqui dizer coisas que vai alimentar o teu ego, que vai te agradar sempre. Talvez nem tudo que eu vou falar aqui vai te agradar, certo? Porque eu vou falar a verdade bíblica, tá bom? Eu vou falar a verdade bíblica, o que está contido aqui na palavra de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta é a verdade. E nós vamos começar em Êxodo, capítulo 20, tá? O versículo do 3 ao 5. Nós vamos abrir aqui o assunto que é sobre idolatria. Idolatria é adoração, tá? A imagens, a objetos. E esses objetos representam uma divindade, um Deus. E é abominação aos olhos de Deus. Então o assunto de hoje é idolatria. Vamos ler em Êxodo capítulo 20, do 3 ao 5, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. No versículo 3, Deus já começa dizendo assim: não terás outros deuses, com D minúsculo, falsos deuses, diante de mim. E no 4 ele deixa bem claro: não farás para ti imagem de escultura. Olha a ordem que Deus está dando: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nem no mar. Se você parar para pensar comigo, o que é que há no céu? O sol, a lua, as estrelas, planetas, né? Em um determinado momento da história, você vai ver que existe, por exemplo, a religião da antiga Roma, né? Eles adoravam, criaram divindades para si, por exemplo, Vênus, Marte, Plutão. Era uma divindade representada por um objeto, uma imagem de escultura, né? Com base no que há no céu, né? E na terra nós temos o que? Répteis, quadrúpedes, né? Os animais, temos pessoas. E em um determinado momento da nossa história, e sempre foi assim, o homem, ele criou, né, imagens para adorar, para prestar culto. Por exemplo, hoje na Índia existe vários ídolos, várias imagens, né? E que se presta culto para estas imagens, que você vai ver a aparência é do que Deus criou. Tem de cobras, do tigre, né? Elefante, animais que para eles são sagrados, e eles criaram uma imagem, divindades,
com bases na criação de Deus. E Deus aqui está dizendo, ó, não criais, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, na terra, nem nas águas. Né? Temos aí os deuses gregos, também imagens de escultura. Né? Temos vários outros deuses, várias imagens de escultura representando aí, foram criados com base naquilo que Deus criou. Entendeu? No Egito também, deuses egípcios, você vai ver que tem com aparência de rã, com aparência de ave de rapina, com corpo de ser humano. Então são diversos deuses aí criados pelo próprio homem, tá? Uma imagem de escultura que representa esta divindade, né? E aqui no Brasil não é diferente, tá? Em todo o país há idolatria, em todo o país há pessoas que prestam culto à imagem de escultura. E o próprio Deus aqui já tinha alertado o povo, dizendo que não terás diante de mim outros deuses. Por quê? Se você já leu Gênesis 1, você vai ver que Deus, ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles habita, foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, onipotente, soberano, onisciente, onipresente, majestoso, glorioso, que criou. Ele é o criador e sustentador do universo, mas o ser humano, ele começou a criar divindades, né, representadas por objeto, através das coisas que Deus criou, né? E eu vou mostrar para você aqui algo bem interessante que o apóstolo Paulo ele escreveu na carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos diz assim, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 23, que diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. E o 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Viu? Trocaram o nosso Deus incorruptível, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador e sustentador do universo, por imagem de homem corruptível. As imagens de escultura, elas são corruptíveis, tá? Ou seja, o ser humano trocou, o ser humano está dando glórias e honras, está se prostrando diante de uma imagem criada pelo próprio homem, em vez de dar glória e a honra ao Deus vivo verdadeiro, o nosso Deus, o nosso Criador, né? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 115 sobre as imagens de escultura. Verso 2 que diz, a partir do 2 ao 9: porque diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor,
Ele é o seu amparo e o seu escudo. Lá em Gálatas 6, o apóstolo Paulo escreve que a nova Israel de Deus, ela é composta de judeus e não judeus. É todo aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus Cristo, faz parte da nova Israel de Deus. E o povo de Deus confia no Senhor. Nós adoramos e glorificamos e servimos ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. Veja que aqui é bem claro dizendo que imagem de escultura tem olhos e não vê, tem nariz mas não cheira, sua mão não apalpam. Eles precisam ser carregados. Ele precisa ser firmado em um determinado lugar para não cair e quebrar. Veja a que ponto os seres humanos chegaram. Trocaram a glória, deixaram de dar glória ao Deus incorruptível, ao nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, para adorar o que é corruptível, o que se acaba, o que se destrói, o que se quebra, o que nada pode fazer, que é morto. A que ponto o ser humano chegou? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu vou esclarecer algo aqui para vocês, que talvez vocês nem imaginem. Tá? Nem imaginem. Está escrito em 1 aos Coríntios. Tá? Tem outros textos, mas eu não quero ser muito longo. Tá? Texto de 1 Coríntios 10, o versículo 19 diz assim: que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. A Bíblia diz que pessoas que fazem sacrifício a ídolos, oferendas, prestam louvores, prestam cultos, adoram a ídolos, uma divindade representada por um objeto, a demônios adoram. A Bíblia é clara. Eu estou aqui para dizer a verdade para você. E ele vai dizer, apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos, dizendo: eu não quero que vocês se associem aos demônios. Satanás, ele sempre quis ser adorado, né? Você vai ver que lá em Mateus, vai aparecer aí na tela para você, tá? Lá em Mateus capítulo 4, o versículo 9, né? A partir do 8 diz: levando-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus, ele não pediu por favor, ele deu uma ordem, tá? Porque quando ele manda, Satanás obedece, demônio obedece, porque ele é o Senhor Supremo. Ele disse e ordenou Jesus: retira-te, Satanás. Ele queria que Jesus se prostrasse, ele ofereceu todos os reinos e sua glória. Ofereceu logo para quem? Jesus, que já é o dono de tudo isso. E Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E por que você está dando culto? Por que você está adorando imagem de escultura criada pelo homem? Como eu disse, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, tá? E eu vou mostrar para você que lá em Coríntios capítulo 6 diz que os idólatras, aquele que adora imagem de escultura, que adora a outros deuses, que serve a outros deuses, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Mas eu quero tocar aqui no assunto somente de idólatras.
não herdarão o reino de Deus. Precisamos abrir a nossa mente. Precisamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Tá? Eu vou finalizar agora, né? Mostrei os idólatras não herdarão o reino de Deus, amado. Né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse testemunho que eu estou dando agora, esta mensagem, é um momento oportuno. Estamos vivendo um momento de oportunidade de Deus. Tá? Estamos vivendo um momento de oportunidade. E a Bíblia diz no 5, ó, há um só Deus. Quantos deuses a Bíblia está dizendo que existe? Um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. O único mediador. Tá? Só existe um mediador, um Deus. E um mediador que é Jesus Cristo. Tá? O único que vai perdoar os teus pecados, te reconciliar com Deus, te garantir a vida eterna após a tua morte aqui, é Jesus Cristo. Um Deus, um só mediador. Agora eu quero que você reflita comigo uma coisa. Imagine você aí que é pai, que é mãe, que trabalhou bastante, deu duro para sustentar o teu filho, a tua filha, os teus filhos. Trabalhou, ralou, suou para colocar a comida dentro de casa. Muitas das vezes deixou até de comer para os teus filhos não ficar sem comida. Comprou roupa, comprou tênis, comprou sandália, comprou cama, comprou um guarda-roupa, fez de tudo. Agora imagina esse teu filho, essa tua filha, ele tem lá um brinquedo, se for um menino tem um boneco lá, um boneco, se for uma menina tem uma boneca. Né? Agora imagina ele já, depois na sua adolescência, na sua pré-adolescência, sua adolescência, ele pegando aquele boneco e agradecendo, dizendo: muito obrigado pela comida que eu tenho, muito obrigado pela roupa, muito obrigado por esta casa. E você vendo aquilo, você sabendo que foi você, o pai, a mãe que está ali vivo, né, que o gerou, que o criou, que fez tudo por ele, e você vendo ele ali, ele agradecendo aquele boneco que não tem vida, que foi criado por a mão de um homem. Assim é como o nosso Deus se sente ao ver você na idolatria. Então se arrepende, sai da idolatria, sai dos falsos deuses sem vida, criado por mãos humanas. A Bíblia diz: só há um Deus, um só mediador, um só Salvador. Tá? Que Deus te abençoe. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus.